Olá pessoal, mais um vídeo no canal, o primeiro vídeo pós-derrota do Flamengo para o Lanús. Uma noite definitivamente para o torcedor rubro-negro esquecer, apagar da sua mente por conta da atuação da equipe contra o Lanús. Uma derrota por 1-0 que poderia ter sido até pior. Eu acho que se o Lanús fosse uma equipe um pouquinho melhor, o placar poderia ter sido mais elástico e a situação teria ficado ainda pior para o Flamengo na Recopa Sul-Americana, que tem o jogo da volta na próxima quinta-feira. Mas eu acho que não foi apenas a atuação da equipe lamentável. Eu acho que o Felipe Luiz, na entrevista coletiva, foi pior ainda. Uma declaração dele envolvendo o caso Vinícius Júnior foi absolutamente... Eu vou ser muito sincero, eu fiquei decepcionado com o Felipe Luiz. Não esperava ouvir o que o treinador falou sobre esse assunto. Eu vou trazer aqui a declaração dele para quem não viu e também vou dar minha opinião e vou comentar esse jogo aí do Flamengo contra o Lanús, porque é preocupante o momento que o Flamengo está vivendo dentro de campo. Incrível o que está acontecendo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar também esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim muita gente vai conhecendo o canal Vene Casagrande, cada vez mais inscritos, e quem sabe a gente consegue bater a meta estabelecida para essa temporada. Não deixe de hypar o vídeo também, isso é importante. O Flamengo tá mal, mas o Vene Casagrande não tem culpa disso. Dá aquela moralzinha aí de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, e vamos juntos para mais um vídeo. Antes de mais nada, galera, vou começar com a escalação. Antes do jogo eu não critiquei a escalação, achei até interessante a forma como o Felipe Luiz montou a equipe, com 3 atacantes, sendo que nenhum atacante sendo um centroavante de ofício, ou colocando o Bruno Henrique para fazer a função do Pedro. Ele deixou o Pedro e o Bruno Henrique no banco de reservas e entrou com uma trinca que eu gosto bastante: Carrascal, Cebolinha e Luiz Araújo. Ele manteve o Lucas Paquetá como segundo volante, junto com o Pulgar, e a Arrascaeta como meia, mas chegando muito mais ao ataque. Eu particularmente gostei da ideia, gostei do plano de jogo, que é a expressão que ele gosta de utilizar, mas na prática nada foi legal, nada mesmo. O plano de jogo, a estratégia do Felipe Luiz não deu certo e tá tudo bem. Eu acho que nem tudo que o treinador vai estabelecer de planejamento, de plano de jogo, vai dar certo. O importante é ele entender que não deu certo. Será que ele entendeu? Calma, a gente já vai chegar na entrevista coletiva dele. Mas antes de mais nada, galera, a atuação do Flamengo. Uma atuação, só para vocês de casa saberem, o Lanús, fisicamente falando, tá na mesma rotação, digamos assim, que o Flamengo. Tem 5 jogos apenas no Campeonato Argentino, o calendário lá é o mesmo. O Lanús, eu estava conversando com um companheiro meu, jornalista, que cobre o futebol argentino, não só o Lanús especificamente, mas ele falou que o Lanús, dos times argentinos, é o time que mais oferece chance de gol ao adversário. Nos últimos 11 jogos, sofreu gol em 10 partidas. Ou seja, não é uma equipe difícil de ser vazada, pelo contrário. E o Flamengo, só o Lucas Paquetá vale mais que o elenco inteiro do Lanús. E, gente, assim, o Lanús não é um clube extremamente popular, pelo contrário, eles batem no peito para dizer que é o clube do bairro, é o maior clube do bairro. Então, se não é um clube grande lá no futebol argentino, não tem a pressão de torcida, como é o River Plate, como é o Boca Juniors, como é propriamente o Racing, que o Flamengo enfrentou no ano passado, o Estudiantes, que o Flamengo enfrentou na temporada passada. Então, é uma equipe, digamos assim, que está muito abaixo do Flamengo em todos os sentidos. Mas a gente pôde ver dentro de campo um Flamengo totalmente perdido, um Flamengo que nada dá certo, transição defensiva, transição ofensiva, enfim, jogada ensaiada, nada. Tecnicamente falando, o time muito mal. Taticamente falando, o time muito mal. O Flamengo tomou um gol idêntico ao gol sofrido contra o São Paulo, na ocasião o Luciano. Reparem só, o gol é muito parecido. E novamente, numa bobeada do Léo Ortiz. E, gente, eu não estou pedindo a cabeça do Léo Ortiz, não estou falando para ele sair do Flamengo, nada disso. Entenda uma coisa, criticar é algo, pedir a saída, pedir a demissão
É outra coisa totalmente diferente. E eu não estou fazendo isso. E nem quero a saída do Felipe Luiz, não acho que o Felipe Luiz seja estagiário, mas o meu papel como jornalista aqui no SBT, em qualquer outro lugar, é analisar. E o que eu tenho para analisar do Flamengo diante do Lanús é muito pobre, perto do que o Flamengo pode oferecer. E, gente, as críticas, elas são totalmente proporcionais diante daquilo que o próprio presidente do Flamengo, o BAP, deseja para o Flamengo. O BAP disse em uma recente entrevista para a imprensa espanhola que quer que o Flamengo seja o Real Madrid das Américas. Para ser o Real Madrid das Américas, não pode jogar desse jeito. E eu tenho certeza que o BAP, pelo que eu conheço dele, está totalmente insatisfeito com a atuação do Flamengo nessa temporada, nesse início de temporada. Felipe Luiz, meritocracia. Não dá mais para você manter o Léo Ortiz no time titular, sendo que o Vitão começou muito bem sua trajetória com a camisa do Flamengo. Felipe Luiz, não dá para você deixar o Everton Araújo fora do time. O Everton Araújo tem sido peça fundamental nesse meio de campo do Flamengo. Felipe Luiz, você não gosta do Pedro? Beleza, então fala para a diretoria contratar um centroavante, porque não dá para contar com o Pedro. O Pedro vai te entregar 50 jogos na temporada? Não vai. O Pedro fisicamente não consegue mais ser o Pedro de quando ele chegou ao Flamengo, por vários motivos. A idade vai avançando, problemas físicos, lesões mais graves. Então o Flamengo precisa contratar um centroavante urgentemente. O que o Flamengo apresentou ontem foi patético, foi ridículo. O torcedor rubro-negro, ele tem o direito de cobrar algo mais. E eu não estou dizendo que o Flamengo é obrigado a ganhar tudo. Eu estou dizendo que o Flamengo, com o investimento que tem, é obrigado a competir por tudo. Mas, Vene, os jogadores não querem correr. Nananina, não. O problema não é correr. Porque uma pessoa do Flamengo me disse que em questão de quilometragem, questão de GPS, os jogadores estão apresentando, em muitos fatores, basicamente os mesmos números que eles apresentaram no ano passado. O problema é que o Flamengo está correndo errado. E aí o Felipe Luiz, que é muito bem pago para isso, inclusive ele teve uma ótima valorização salarial na renovação de contrato, ele precisa ajustar isso o quanto antes. Porque o Flamengo, se perder esse título da Recopa Sul-Americana, sim, terá crise. Porque o problema não é perder, o problema é como perde. A forma como perdeu para o Corinthians a Supercopa preocupa. A forma como o Flamengo jogou o Campeonato Carioca preocupa. A forma como o Flamengo jogou esse primeiro jogo contra o Lanús preocupa e muito. E hoje eu não consigo dizer para você, torcedor, vá ao Maracanã, que com certeza o Flamengo vai virar esse jogo. Eu não consigo dizer isso. De verdade, não consigo. Seria leviano e injusto com vocês. O que o Flamengo vem apresentando, repito, é muito pobre. E para finalizar a péssima noite rubro-negra, o Felipe Luiz, em uma entrevista coletiva, ele passou o pano para os erros dele, botando culpa no gramado, sendo que no futebol brasileiro a gente sabe que o Flamengo atua em gramados muito piores, botando culpa em vento. E para finalizar a péssima noite do treinador do Flamengo, ele simplesmente passou pano para racismo ao ser questionado sobre o Vinícius Júnior. Para quem não sabe, o Vinícius Júnior foi vítima novamente. E ele disse que é um caso à parte, que é um caso isolado. Ele disse que é... Nossa, eu vou ler aqui a declaração dele, exatamente como ele disse, para eu não cometer nenhuma injustiça com o próprio Felipe Luiz. É um tema muito mais delicado do que pensamos, um tema que envolve muitas coisas. Para mim é simples, ele, Prestiani no caso, tapou a boca e não deveria ter tapado a boca para dizer o que deveria dizer, e isso gera toda essa revolta, e agora é a palavra de um contra o outro. Felipe Luiz, isso é muito delicado. E, se ele disse isso, tem de pagar. Mas, repito, é a palavra de um contra o outro e não sou eu quem pode julgar. Sobre o Vinícius Júnior, eu sempre fui muito bem tratado. A Argentina me encanta. Sou muito feliz aqui, muito bem recebido. Só tem boas palavras para a Argentina. Um caso isolado como esse não influencia em nada do que penso sobre esse país que é tão lindo. Felipe Luiz, não é caso isolado não, Felipe Luiz. Sobretudo se tratando de Vinícius Júnior, que é o cara, o atleta que mais bate de frente com o racismo. E por conta disso ele continua sofrendo na Europa.
Felipe Luiz, você deveria ser o primeiro em sair em defesa, não do Vinícius Júnior, não, em sair em defesa contra o racismo. Isso é um absurdo, Felipe Luiz. Como que é um caso isolado? Caso isolado. E outra, para piorar, estamos falando do Vinícius Júnior, um cara que representa o Flamengo no mundo inteiro. Um cara que é apaixonado pelo Flamengo, cria das categorias de base do Flamengo e que o Flamengo saiu em defesa em rede social. Você dizer que é um caso isolado, Felipe Luiz, isso é decepcionante. Isso aí é pior do que qualquer derrota do Flamengo. É uma derrota da humanidade. Caso isolado. Felipe Luiz, eu gosto tanto de você e você dá uma bola fora dessa. O próprio Danilo postou aí um vídeo dele falando sobre o racismo. Vocês têm dúvidas que foi uma indireta para o Felipe Luiz? Não, né? Ele postar isso justamente depois da declaração do Felipe Luiz, sendo que a situação aconteceu na terça, e fica aqui minha força ao Vinícius Júnior. O Mbappé saiu em defesa do Vinícius Júnior ali no campo. Felipe Luiz, caso isolado. Eu espero que você não tenha dito isso, Felipe Luiz, pensando lá na frente, no futuro, em sua trajetória na Europa, porque você é treinador que vai para um clube europeu, não tem dúvida disso. E a gente sabe da sua ligação com o Atlético de Madrid, e a gente sabe da péssima ligação do Atlético de Madrid com o Vinícius Júnior. Mas eu espero que eu esteja errado. Eu espero que você não tenha dito isso pensando no Atlético de Madrid. E eu espero que numa próxima entrevista coletiva você se retrate. Se retrate, repense, porque você é um cara inteligente. Você pode ser tudo. Mas inteligência eu tenho certeza que não te falta. E eu tenho certeza que você terá inteligência suficiente para repensar sobre essa declaração, porque ela foi péssima. Péssima. Pior do que a atuação da equipe comandada por você na noite de ontem diante do Lanús. Beleza? Bom, galera, finalizamos aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui. Diretores estão cobrando posições de pessoas aleatórias sobre uma treta que é global, obviamente, que é um assunto de todos nós, mas ela não deveria ser uma obrigação de cada pessoa entrar no assunto. Vou te dizer por quê. Porque quando você sugere que as pessoas comentem sobre o caso do argentino com o Vini Júnior, primeiro que nós, brasileiros, vamos ficar a favor do Vini. Segundo que os argentinos vão ficar a favor do cara. Terceiro que os jogadores do Benfica vão dizer que ele não falou. Quarto que os jogadores do Real Madrid vão dizer que ele falou. É o que nós temos. Provavelmente ele falou. Por que a UEFA ainda não suspendeu o jogador do Benfica? Vamos fazer um exercício razoável. Por que ela não suspendeu o jogador do Benfica? Porque ela não consegue provar que ele disse e ele não é réu confesso. Portanto, aqui tem, dentro da lei, uma dúvida razoável dentro da lei. A gente pode achar o que a gente quiser. E eu acho, tenho certeza que ele falou. Mas, né, a regra é outra coisa. Uma coisa é a lei, outra coisa é o que você tem certeza. Uma coisa é que você viu, outra coisa é o que você pode provar. Por que as pessoas todas têm que dar uma opinião contundente sobre algo que, evidentemente, se você perguntar pro Luiz Henrique ou pro Felipe Luiz, falar assim, o que você acha do racismo? Vai falar assim, abominável. Mas não foi isso que foi perguntado. A pergunta foi, por que é que você, né? O que é que você acha de? É outra coisa. E aí o Felipe Luiz vai lá e não bate pra caralho e fala o óbvio. Ele fala assim, olha, eu sempre fui muito bem tratado aqui nesse país, na Argentina, então eu não tenho nada pra falar das pessoas daqui, e esse caso, porra, é um caso lá, é a palavra de um contra outro, quem sou eu pra chegar aqui? Perfeito! Felipe Luiz está correto. Está sendo cobrado por algumas pessoas na internet, mas ele está correto. Eu não posso dar uma decisão. Eu não posso chegar aqui, subir num tribunal e decidir o que está certo ou está errado. O Felipe Luiz só tirou dele da reta. E aí veio o Luiz Henrique, senador lá na Europa, e o pessoal em cima dele e tal, podemos perguntar sobre isso também e tal. E aí foi interpretado como ele falando assim, isso não é importante. Eu vi a declaração dele, eu não entendi dessa forma. Eu entendi ele dizer, o que eu posso dizer? Não é importante o que eu entendi que o que não é importante é o que ele diria, e não é importante o assunto. Mas eu achei que a imprensa brasileira aproveitou para dar uma deturpada, para dar uma porradinha no cara e ganhar um like.
Porque eu não achei realmente, eu já vi 3 vezes, eu não entendi que ele disse que não era relevante aquilo que tinha acontecido. Até porque ele não é burro, né? Tá todo mundo discutindo isso, ele não é burro de falar isso. E eu entendi ele dizer, o que eu posso falar sobre isso? Não é importante, não é relevante o que eu vou falar. Eu entendi dessa maneira, tá? Não, de verdade, não entendi mesmo que o Luiz Henrique, e antes que eu espero que não vá dizer também, você é amiguinho do Luiz Henrique. Do Luiz Henrique eu não sou amiguinho, né? Então acho que não tem nem como, né? Eu realmente não entendi dessa forma. Eu não acho que o Felipe Luiz tenha que ter se colocado de um lado ou de outro. Talvez você esperasse um discurso um pouco mais antirracista de forma geral, ok, mas não é obrigação dele fazer. Ele faz se ele quiser, não faz se ele não quiser. Todos nós temos que ser antirracistas. Nós não temos que repetir discursos antirracistas quando a gente não quer, só quando a gente está confortável e disposto a falar, né? Caso contrário, é aquela militância chata de você tem que falar isso, tem que ser assim. Não, as pessoas falam do jeito que elas querem, na hora que elas querem, se engajam ou não em causas como elas querem. Então eu acho que o Felipe Luiz apenas tentou se desvencilhar da imagem de, porra, a Argentina é racista. Ele falou, não, olha, peraí, eu sempre estive aqui, nunca fui maltratado, nunca foi bem isso. Né? Ele tirou o rótulo da Argentina de racista, o que me deixou muito... Brincadeira. Mas, evidentemente, ele não quis se comprometer. Porque, no final das contas, só não há nenhuma punição, nem do árbitro, nem da UEFA, nem de ninguém até agora, exatamente por isso, pelo que o Felipe falou. Porque, a grosso modo, na justiça, talvez o Felipe seja um cara, um degrau a mais inteligente do que a maioria, não à toa ele tem o que ele tem, né, na vida, não tô falando de dinheiro, tá? Ele fala, porra, tem um cara falando A, um cara falando B, nenhum dos dois chega à conclusão, não tem uma prova, eu não vou me meter, eu não vou entrar nessa porra, porque amanhã ou depois o cara, eu chego aqui, rasgo o cara na porrada, aí o cara lá amanhã absolvido, esse maluco vai lá e processa todo mundo, e aí? Então, assim, eu não acho que o Felipe Luiz tenha faltado com a verdade ou com o que ele tinha que falar, eu acho que ele simplesmente tirou dele da reta, como todo mundo vai tirar. A única pessoa que não vai tirar é o Mbappé, que tá dizendo eu também ouvi. Esse aí não pode tirar, porque ele tá falando que ele também ouviu. Então ele não pode tirar, porque ele é testemunha da parada. Os outros, irmão, 99% dos casos vai falar assim, tamo com você, Vini, estamos contra o racismo e tal. Alguém aqui vai pegar o microfone e falar assim pro fulano, você é um racista que falou assim tal coisa? Tu vai correr esse risco? Talvez aqui do Brasil você até corra. Mas se você estivesse lá na Espanha, você não correria. Se estivesse em Portugal, você não correria. Porque você pode tomar um processo amanhã, na medida que amanhã depois o cara é absolvido na justiça por não ter prova, e você toma um processo milionário do cara. Então se você fizer isso, você é trouxa. E o Felipe Luiz é um cara internacional. O Luiz Henrique é um cara internacional. É diferente do Joãozinho que vai vir aqui nos comentários e falar assim, é racista assim, vai tomar no cu, filha da puta. Você não vai acontecer nada com você. Mas eu posso falar aqui, alguém pode traduzir, dublar, mandar essa merda pra lá, e eu posso tomar no cu. Né? Então o Felipe Luiz é um técnico renomado internacionalmente, assim como o Luiz Henrique, e os dois não quiseram acusar diretamente. No caso do Luiz Henrique, vocês vão ver com certeza aí no Instagram de vocês, vai passar em algum lugar no feed, eu juro que eu não vi a fala dele como não é importante, eu vi a fala dele como, o que eu posso falar? Não é importante o que eu vou falar. Tipo, a minha opinião não importa nesse caso, né? Eu não entendi da maneira que tentaram colocar, ai, que filho da puta, que tá, não sei o que. Pô, ainda mais o Luiz Henrique, é um cara que sempre se mostrou um cara super sensível e tal. Não acho que combina muito, não. Acho que o que ele quis dizer foi isso. Mas, infelizmente, hoje na internet você parte do pressuposto de que a pessoa está fazendo uma coisa errada para você poder engajar nos comentários e descer o pau nessa pessoa. Então tá todo mundo errado, tá todo mundo é filha da puta, todo mundo tem má intenção, todo mundo não tem caráter e só você é o picão das galáxias, etc. A gente teve exemplos recentes aqui no Brasil, eu gosto sempre de citar o caso do Monark, por exemplo, que, embora fale um monte de coisas das quais eu discordo, naquele ele foi condenado nacionalmente, ele não disse. Ah, o Monark falou de um partido nazista no Brasil. Não, o Monark tinha acabado de defender que o nazismo era horrível, que não deveria existir. Ele usou o exemplo do nazismo como que ele considera mais horroroso. Só que ninguém quis voltar 20 segundos no vídeo e ver antes de massacrar o cara. Então você quer massacrar o cara pelas coisas que ele acha? Tudo bem. Agora você quer dizer naquele momento ali, o Monark defendeu que era bom... Não, não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Bastava você ter um pingo de caráter para você não propagar essa informação e voltar e falar, pera. Não foi isso que ele falou. Eu não preciso fazer isso com o cara. Posso não gostar dele, mas eu não preciso fazer isso com o cara. Só que, infelizmente, as coisas viraram o que viraram no Brasil, na internet. Todo mundo precisa de alguém pra descer a pica no cara, pra matar o cara, eu quero queimar o cara, eu quero pegar um recorte desse cara e fuder a vida dele por um mero prazer que eu não consigo entender qual é, sabendo que você tá alimentando uma indústria que amanhã vai ser com você. Eu não entendo qual que é o prazer que você tem nisso. Mas as pessoas têm. Então, eu não acho que o Felipe Luiz e o Luiz Henrique tenham obrigação de se posicionar sobre o caso. Eles podem se posicionar sobre o racismo, sobre o caso específico, ninguém se posicionou. Nem FIFA, nem UEFA, ninguém se posicionou. No máximo, força Vini. Ninguém tá falando e acusando o cara.
Ninguém tá botando um pau na mesa pelo cara. Por quê? Porque há uma porra de um julgamento e você tem que partir da presunção de inocência, porque essa é a regra. E aí você não pode passar por cima da regra. Então, acho que ele falou? Acho. Mas eu não posso chegar aqui e falar, é um filho da puta, que é o que talvez estejam esperando que as pessoas façam. E as pessoas com o microfone na mão, elas não podem fazer o que qualquer pessoa pode fazer, escrevendo na rede social. Acho que não é tão difícil assim entender qual é o tamanho da responsabilidade de um ou de outro. Então não acho que o Felipe Luiz foi mal em porra nenhuma na entrevista dele, ele simplesmente falou, ó, não é comigo, não vou eu aqui ser o tribunal da FIFA. Só isso.